Olá, crianças! Vamos para mais uma aula de matemática, certo? Vamos pegar o livro, o lápis e vamos iniciar nosso novo conteúdo, ok? Hoje nós vamos estudar a multiplicação e suas propriedades. Vamos lá. A tia trouxe aqui uma situaçãozinha, certo? Para a gente ler. Então, vamos lá. Para formar um time de vôlei de quadra, precisamos de no mínimo 6 jogadores. Então, para formar 4 times, quantos jogadores são necessários? Gente, para saber a resposta, podemos fazer da seguinte forma. Realizar o quê? Uma adição de parcelas repetidas, ou seja, 6 mais 6 mais 6, que é igual a 24. Eu posso transformar essa adição de parcelas repetidas em uma multiplicação. Veja aqui que o 6 se repete quantas vezes? 4 vezes. Então, 4 vezes quem? O 6, que é igual a 24. Então, são necessários 24 jogadores, ok? Vamos lá. Aqui nós temos o quê? Os termos da multiplicação, certo? Aqui nós temos 3 vezes 9 é igual a 27. O 9 é o multiplicando, o 3 é o multiplicador, e o resultado eu chamo de quê? De produto. Gente, mas tem mais alguma coisa para a gente aprender. O multiplicando e o multiplicador são chamados de quê? De fatores. Então, eu posso chamar aqui o 9 e o 3 de quê? Fatores. Certo? E o resultado, continuo chamando de quê? De produto. Outra coisa interessante que a tia trouxe para vocês é o seguinte. Além do sinal de vezes, ou seja, o sinalzinho, esse xizinho que representa o sinal da multiplicação, a multiplicação também pode ser indicada por um ponto. Que a partir de hoje, a gente vai trabalhar no nosso livro utilizando o quê? O pontinho, certo? Por exemplo, veja o seguinte. 3 vezes 9 é igual a 27, ou 13 vezes 9 é igual a 27. Veja que a gente utiliza da mesma forma. Tanto o x como o pontinho a gente lê vezes, ok? Aqui nós temos o quê? Nomes especiais das multiplicações, ou seja, quando multiplico por 2, eu encontro o quê? O dobro de um número. Quando eu multiplico por 3, eu encontro o triplo de um número. Por 4, o quádruplo de um número. Por 5, o quintuplo. E por 6, o setuplo. Agora, nós vamos trabalhar as propriedades da multiplicação. Vamos iniciar com a comutativa. O que diz a propriedade comutativa? Ela diz o seguinte: a ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, eu posso mudar os fatores de lugar e o produto permanece o quê? O mesmo. Veja só. Aqui eu tenho 3 vezes 5 é igual a 15. Ou 5 vezes 3 é igual a 15. Eu troquei os fatores de ordem, mas o produto permanece o mesmo. Certo? Vamos para mais uma propriedade. Nós temos a propriedade associativa. A propriedade associativa, ela diz o seguinte: agrupando ou associando os fatores de diferente maneira não altera o produto. Veja, aqui eu tenho 4 vezes 3 vezes 5. Veja só que eu associei, ou seja, eu agrupei o 3 com o 5. Vamos lá, vamos resolver. Então, vamos lá. 4 vezes
15 é igual a 60. Por que que é 15? Porque 3 vezes 5 é 15. 4 vezes 15, 60. Ou posso associar de outra forma. Posso associar o 4 com o 3 e multiplicar pelo 5, que o resultado vai ser 60. Como? Veja o seguinte, aqui eu tenho 4 vezes 3 é igual a 12, vezes 5, que é igual a 60. Veja que aqui, ó, associamos de forma diferente, mas o resultado permanece o mesmo, ok? Mas outra propriedade. Aqui nós temos a propriedade do elemento neutro. O elemento neutro é o número 1. Qualquer número natural que eu multiplicar por 1, o resultado sempre vai ser o próprio número. Ou seja, aqui eu tenho 2 vezes 1 é igual a 2. Ou 5 vezes 1 é igual a 5. Certo? Agora vamos para mais uma propriedade. Nós temos a propriedade distributiva em relação à adição. Por quê? Porque aqui aparece o quê? Uma adição. Certo? Então, para multiplicar um número por uma adição, multiplicamos esse número pelas parcelas da adição, um de cada vez, e o somatório aos resultados obtidos, ok? Então, vamos lá. Aqui eu tenho 2 vezes, né, 7 mais 3. Veja só o seguinte, eu vou resolver o que está dentro do parênteses e depois multiplico. Olha só. 2 vezes 10 é igual a 20. Por que que é 10? Porque 3 mais 7, ou 7 mais 3 é igual a 10. Ou posso também resolver de outra forma. Eu vou multiplicando 2 vezes 7 mais 2 vezes 3. Ó, dessa seguinte forma. 2 vezes 7 mais 2 vezes 3. Agora eu vou multiplicar. 2 vezes 7, 14. Mais 2 vezes 3, 6. Agora eu faço a somatória, né? De 14 mais 6 é igual a 20. Propriedade distributiva em relação à subtração. Aqui nós vamos trabalhar o quê? A subtração. Certo? Para multiplicar um número por uma subtração, multiplicamos esse número pelos termos da subtração separadamente e subtraímos os resultados obtidos. Ou seja, veja que aqui eu tenho 5 vezes 9 menos 2. Eu vou resolver essa subtração e depois multiplicar. Foi isso que eu fiz aqui, ó. 9 menos 2 é igual a 7. Então, 5 vezes 7 é igual a 35. Ou posso resolver da seguinte forma, multiplicando o 5 por todos os números que estão dentro do parêntese. E depois realizo a subtração. Da seguinte forma. 5 vezes 9, ó, tá aqui, ó, 5 vezes 9, menos, né? Aí, 5 vezes 2, tá aqui, ó, 5 vezes 2. E agora eu vou resolver o quê? A multiplicação e depois a subtração. Então, vamos lá. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 2, 10. Então, 45 menos 10 é igual a 35. Veja que o resultado, ó, deu o quê? Igual, certo? Agora, nós vamos fazer o quê? A leitura assistida das páginas 176, 177, 178 do módulo 1 e depois realizar a atividade das páginas 179, 180 e 181. Até a próxima aula. Beijos!